Olá, paz do Senhor. Estou muito feliz de poder voltar a gravar vídeos para colocar aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu criei esse canal no ano passado, quando eu coloquei o meu testemunho de restauração de casamento. E dentro deste testemunho, ocorreram muitas mudanças de coisas que o Senhor trabalhou dentro de mim. E eu senti no meu coração de dar continuidade, a testemunhar tudo que Ele fez na minha vida. Então, para quem chegou agora, aqui no canal vocês encontram a parte 1, 2 e 3 do meu testemunho de restauração de casamento. Já tem um vídeo também eu falando da primeira mudança que o Senhor fez em mim em relação à paternidade, a obedecer ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. E hoje eu quero vir aqui compartilhar com vocês outra mudança que o Senhor fez em mim, sobre um tema, que hoje em dia é tão difícil a gente falar sobre isso, em relação às músicas que a gente escuta, mas eu quero testemunhar para vocês detalhadamente, como que foi para mim, por que eu parei de ouvir músicas que eu escutava a minha vida inteira, E eu quero contar isso bem detalhado para que vocês possam entender que aqui eu não venho falar sobre o que é certo e sobre o que é errado, que eu venho realmente compartilhar aquilo que eu vivi, aquilo que Deus falou comigo no meu íntimo. Então eu peço para que depois que vocês saiam desse testemunho, vocês possam realmente falar com o Senhor, para que Ele venha revelar sobre a vida de vocês qual é a vontade dEle, aquilo que Ele exige de vocês, aquilo que Ele pede para vocês, porque nós exigimos tanta coisas para Deus, A gente vive pedindo tantas coisas, mas saiba que também existem muitas formas da gente agradar o coração do Senhor, também poder retribuir todos os dias da nossa vida, tudo aquilo que Ele faz por nós. E eu creio que essa é uma das coisas, Então, para quem já escutou meu testemunho sobre a restauração do casamento, lá eu mencionei que durante esse processo eu comecei a ouvir muitos louvores. Por quê? Quando a gente vive para quem já passou por isso, quem busca em Deus uma resposta sobre determinada situação, quando a gente está num momento fragilizado da nossa vida, seja de qualquer área, sentimental, na saúde, profissional, quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente fica naquela dependência, de que Ele fale conosco, de que a gente fique conectado com Ele. E nesse momento, a minha mente, ela ficava muito bombardeada de pensamentos, tipo, você não vai conseguir, você não vai sair desse lugar. Então, o louvor, ele foi uma forma de blindar a minha mente. Toda vez que eu passava o dia escutando louvores, eu me sentia conectada ao Senhor, me sentia conectada a Deus, e eu não deixava com que esses pensamentos contaminassem a minha cabeça, a minha mente. Então, ali foi uma forma que eu encontrei de me blindar, tá? E também Deus está em constante oração, porque louvar ao Senhor é a mesma coisa que orar 2 vezes. Porque ao mesmo tempo que a gente está cantando para Ele, a gente está o adorando, nós estamos declarando palavras para Ele. Então, palavras de que nós somos dependentes dEle, palavras de que Ele é magnífico, que Ele é grandioso, que Ele é incomparável. Isso tudo é uma forma de você orar ao Senhor, de você adorá-lo. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei orar direito. Se você sabe louvar, você sabe orar. Então, foi uma forma que eu realmente entendi que eu me conectava a Deus. E eu comecei a louvar. Só que quando a gente entra nesse processo de conexão com o Senhor, que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as coisas do mundo, as coisas de fora, elas começam, a gente começa a enxergá-las de outra forma, sabe? Aquilo não nos traz mais interesse, não nos causa mais interesse, porque a gente está tão conectado às coisas assim, a gente busca aquela pureza, aquela santidade, que as coisas que são totalmente o oposto disso não nos atraem mais. Então, assim, não foi algo que alguém falou, olha, agora você tá na igreja, agora você tá assim, você não pode escutar música A, B ou C. Não, foi algo muito natural, algo que foi uma conexão minha com o Senhor. E não falo só de louvor, gente? Na verdade, nós podemos escutar tudo. Não necessariamente só louvores, até porque eu acredito que não tenha muito a ver com um ritmo musical, sabe? Não é uma batida de música. Até porque hoje eu escuto todos os ritmos, porém com letras, que eu sei que são filtradas. Então, por exemplo, tem muitas músicas no mundo gospel no ritmo de sertanejo, no ritmo de eletrônico, no ritmo de forró, em vários ritmos, mas que as letras, são para adorar ao Senhor, são para exaltá-lo. Então, não tem a ver com ritmo musical. E uma coisa que eu sempre acreditei também, que hoje, eu confirmo aquilo que eu acredito, é que as nossas palavras, ela têm poder. Sabe quando alguém está passando por um momento difícil na vida?
e aí você vem e fala alguma palavra, você não consegue mudar o cenário da pessoa, mas você, mesmo assim, né, às vezes as pessoas perdem um ente querido, você vai querer confortá-la. Aquilo não vai mudar a realidade, mas a sua palavra traz conforto, porque nós acreditamos que se a gente falar meus pesos, meus sentimentos, eu tô aqui com você, aquelas palavras vão edificar a vida da pessoa. Então eu, Gabriela, acredito muito que as nossas palavras, elas têm poder, tanto para edificar a vida de alguém, como também para amaldiçoar. Se você fala mal de uma pessoa, se você fala que a pessoa é incapaz, que ela não vai conseguir, aquilo ali vai contaminar o coração dela, vai contaminar a mente dela. Então eu acredito sim que as nossas palavras, aquilo que nós falamos e também aquilo que nós ouvimos tem poder para mudar o nosso coração e a nossa mente. E aí entra nessa questão das músicas, né? A gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente está falando e com as coisas que a gente está ouvindo. Porque hoje em dia, né, as músicas, se você for ligar o rádio, as letras são muito falando sobre você ter vários relacionamentos, vários contatinhos, falando que se o homem largar você vai fazer isso, aquilo. E conforme você tá cantando, você tá declarando isso. Então, assim, será que realmente tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você fala cantando, você quer pra sua vida? Porque eu falo que as músicas hoje em dia, elas são pequenas brechas, né? A gente vai falando, a gente vai declarando, e daqui a pouco você tá vivendo aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu falo que, assim, principalmente na nossa casa. Se você quer construir uma família, se você quer ter um relacionamento saudável, qual tipo de declaração você está fazendo sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos? Você quer que os seus filhos passem por situações assim, de ter um relacionamento, abandonou, sofreu? Então por que você vai ficar ouvindo esse tipo de música dentro da sua casa? As crianças hoje em dia, elas precisam ser crianças. E nós, pais, nós somos os principais influenciadores na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos sobrinhos, na vida das crianças que estão ao nosso redor. Então, se a criança vê você escutando essa música, um tipo de música que fala palavrão, que fala de ostentação, de prostituição, que fala de coisas que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Não é eu que estou falando, isso aqui está na palavra dele. Eu falo que a Bíblia é o nosso manual de instrução. O Senhor deixou isso aqui para que a gente possa seguir os seus ensinamentos. Se você for ver a palavra do Senhor, o Senhor é um Deus de aliança. Ele é um Deus de casamento, de família. O casamento é o primeiro ministério de um homem e uma mulher para construir uma família. Então, se você escuta músicas que falam o contrário daquilo que Deus nos ensina aqui na palavra dele, você acaba trazendo esse tipo de maldição para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. Então, a partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento, né, parece que assim, escamas caíram dos meus olhos. Coisas que eu há anos comecei a fazia dentro da minha casa, escutava dentro da minha casa, dentro do carro, hoje em dia, para mim, já me traz um incômodo. Aquilo me incomoda, aquilo me faz mal. Então, não é sobre ritmo musical, não é sobre uma batida da música, e sim as palavras que você deixou entrar dentro da sua mente, dentro do seu ouvido, né, que vai para o seu coração, para sua mente, e palavras que você declara sobre a sua casa, sobre a vida da pessoa que está do seu lado, sobre o seu lar. E isso que nós precisamos ter cuidado. Então, isso eu falo assim que foi uma grande mudança que o Senhor fez na minha vida. Não estou dizendo que a gente precisa só escutar louvor, só isso. Não, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter entendimento espiritual, sabedoria, para saber diferenciar, né, as letras, aquilo que realmente nos cabe na nossa vida. Será que aquilo que eu estou cantando eu quero viver? Sabe? Então eu acho que esse é o maior cuidado, né? E também principalmente em relação às crianças, né? Hoje em dia, graças a Deus, assim, na minha casa a gente escuta músicas saudáveis, que eu não preciso ficar preocupada de isso aqui você não pode escutar, a criança não pode ouvir. Se a criança não pode ouvir, você também não pode ouvir, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, muito entendimento espiritual, pedir ao Senhor que realmente abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para que Ele possa nos trazer esse entendimento, para aquilo que nos afasta da presença dEle, nos traga incômodo, nos incomode, que o Espírito Santo Ele nos incomode, porque aquilo não nos traz para perto do Pai, aquilo nos afasta. E de pouquinho em pouquinho, quando a gente vê, a gente já está vivendo coisas que a gente declarou, que a gente cantou, mas que a gente não queria viver. Então eu queria deixar esse testemunho para vocês, né? Explicando realmente por que eu não escuto mais tipos de músicas que eu escutava antes e como que isso aconteceu. E isso aconteceu graças à bondade do Senhor, à misericórdia dele sobre a minha vida, né? Dele realmente me trazer entendimento espiritual para eu poder saber diferenciar aquilo que me traz para perto e aquilo que me afasta da presença dele. Então, eu creio em nome de Jesus que o Senhor possa ter falado com vocês, né? Se você é uma pessoa que você quer buscar ao Senhor de todo o seu coração, se você quer viver as promessas dele para tua vida, se aquilo que ele já escreveu na tua história você quer que realmente aconteça, né? Então que a gente possa tomar decisões para que as promessas do Senhor se cumpram.
Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós precisamos escolher, né? Nós precisamos decidir aquilo que nós queremos viver. Se a gente quer viver uma vida próxima do Senhor, né? Uma vida de santidade. Nós não somos santos, nós somos tão falhos e pecadores, por isso nós precisamos todos os dias buscar viver essa santidade, né? Buscar viver realmente mais próximo do Pai. Ou se a gente quer viver de qualquer jeito, né? Dando brechas para que coisas aconteçam na nossa vida por falta de entendimento espiritual. Então que você possa sair daqui, buscar o Senhor para que Ele possa revelar a verdade no seu coração. Não se apeguem àquilo que os outros falam. Também, se vocês quiserem, não precisam se apegar àquilo que eu estou falando, pois o que eu estou dizendo é uma experiência que eu vivi com o Senhor, mas peça para que Ele revele a verdade dele no seu coração, tá? Porque a verdade, ela liberta. E eu tenho certeza que assim que o Senhor revelar a verdade sobre a tua vida, assim como Ele revelou sobre a minha, você também irá poder viver todas as promessas, tá bom? Se inscreva aqui no canal, terão outros vídeos, ainda irei contar outros testemunhos, e eu espero que edifique muito a vida de vocês. Um beijo, até mais!